Eu sou a Grazi Schroeter, você está no meu canal Grazi e a Vida, e aqui eu compartilho lições do meu dia a dia, coisas que eu aplico na minha vida dão certo, e eu venho trazer aqui de experiência para você. Meus vídeos aqui desse canal são sem edição, então tudo pode acontecer. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para acompanhar, que uma vez por semana, de terça-feira às 9 da noite, eu tô aqui. Então vamos lá. Já reparou que coisas boas que aconteceram na sua vida, você passou ali por um nervoso, passou ali por uma ansiedade, por um medo, mas depois que você conquistou, aí você pensou, precisou acontecer tal coisa, eu precisei passar por esse desafio para conseguir conquistar isso? Pois é. A maioria das coisas que a gente quer, a vida que a gente quer, como a gente quer se transformar, como a gente almeja ali estar, a gente sempre vai precisar passar por um desafio. E na maioria das vezes esse desafio vem com medo. Todas as coisas que a gente tem medo, se você vence esse medo, se você derruba, atravessa esse medo, você avançou, você subiu um degrau, você chegou do outro lado. E sempre lá do outro lado tem coisa boa. Já vou dar o primeiro exemplo aqui. Aqui onde eu tô aqui na sala da minha casa gravando um vídeo. Mas sempre foi assim? Não. Eu simplesmente morria de medo de colocar a minha cara no celular para gravar vídeos. Eu era confeiteira e às vezes eu tentava fazer um stories. Stories na época acho que era 5 ou 15 segundos, não tinha aquele ainda de 1 minuto. E eu fazia a maioria dos stories ali para os clientes de texto. Texto ou foto do bolo, texto ou foto do bolo. E aí eu ficava na minha cabeça imaginando, nossa, se eu tivesse coragem de todo dia aparecer aqui e tipo assim, vlogar, não bem vlogar, mas uma espécie de vlogar, né? E conversar com os clientes, eu ficava imaginando, se eu conseguisse fazer isso, eu tenho certeza que eu venderia mais. Tentei fazer algumas vezes, as poucas vezes que eu fiz, gerou um pouco mais de vendas. Fechei alguns pedidos no dia que eu entrei no Stories e conversei, mostrei um bolo, mas eu mostrei ali que tinha alguém por trás, eu mostrei uma produção e isso ajudou nas vendas. Mas quantas vezes eu fiz isso em, sei lá, 10 anos de confeitaria? Foram pouquíssimas vezes. Eu simplesmente não tinha coragem. Aqui no YouTube mesmo, no meu canal principal, que é o Grazi Schroeter, a primeira vez que eu apareci aqui, eu só tinha coragem de aparecer com aquele filtrinho. Não sei se você lembra desse filtro, se você é dessa época. Tava na moda, tava na trend, aquele filtro de raposinha. Eu só tinha coragem de pôr a cara aqui na internet com o filtro de raposinha. Se sem querer eu encostasse o dedo no botão ali e desligasse, eu entrava era um medo absurdo. Não, eu preciso excluir, fazer de novo porque apareceu minha cara. Como se minha cara já não estivesse aparecendo ali, porque era só um óculos assim, a orelhinha e o focinho de raposinha. Mas o que era isso que estava me impedindo? Era simplesmente um medo. E quando eu enfrentei esse medo, que não foi de uma hora para outra, foi um processo, um longo processo, com pequenas ações. Mas conforme eu fui tendo coragem, vencendo o medo, sendo maior que o medo, eu fui crescendo e tendo uma visão diferente para ver aquele medo cada vez menor. Eu fui atravessando esse muro. Imagina que o medo que você tem hoje de fazer alguma ação, você tem alguma coisa aí na sua mente que você quer ser, que você quer conquistar, que você quer ir, você de repente quer fazer uma viagem, quer estudar alguma coisa diferente, quer ir em algum lugar, não sei, tem alguma coisa que eu tenho certeza que você gostaria muito de fazer, mas você tá com medo, você tem medo. E você sabe, você consegue se imaginar fazendo aquilo, você sabe que se você fizesse seria bom para você, mas você tem um medo na frente. Então, imagina que esse medo é um muro. Você pode, no começo ali, fazer algumas ações, imagina que é um muro, você tem que criar uma porta, você está criando uma porta ali para tentar atravessar, vai aos poucos tentando enfrentar esse medo. Tenta imaginar uma porta, uma janela e você precisa passar para o outro lado. Quando você chega do outro lado do medo, quer dizer que você venceu
já era, você destruiu, não existe mais aquela parede, aquele muro. E para você, vamos pensar já diretamente, não criar porta, não criar janela, vamos pensar diretamente em derrubar esse muro. Para você derrubar esse muro, você precisa diariamente colocar pequenas ações, pode ser ali o mínimo possível. Vamos voltar para o exemplo do vídeo. Vamos supor que você é uma pessoa que gostaria de fazer vídeos como eu estou fazendo aqui, conversando, falando ali, desabafando alguma coisa ali do seu dia a dia. Você gostaria de gravar vídeos para o seu Instagram, para o seu canal, e aí você tá ali com pavor, com medo. Começa ali fazendo vídeos mais curtos, grava um vídeo e já coloca na cabeça, eu não vou postar. E grava, só para você sentir como foi, e depois você vai assistindo, aí você vai pensando, não, vou tentar mais, para você ir acostumando. Vai fazendo videozinhos curtos, fala uma frase, conta uma historinha rápida, alguma coisa que tá bem fresca ali na mente, e vai tendo pequenas ações. Você vai precisar se habituar com isso, com essa ação que tem a ver com o que você quer, com o que você quer conquistar. E conforme você vai se habituando nisso, você vai ver que o medo ele vai se dissolvendo, vai indo embora, e quando você se der por conta, acabou. Não tem mais medo, você já passou para outro nível. Outra coisa também, para mim, eu ficava sempre pensando ali, esse negócio de publi, eu não acho que eu não faria esse tipo de vídeo, testando produto, não sei o quê. Eu ficava falando mal de quem recebia produtos e ganhava dinheiro fazendo publi. Por quê? Era simplesmente um meu medo falando. Primeiro a ignorância, né? Ignorância de não entender como funciona, de achar que é uma coisa fácil e ficava simplesmente criticando por pura ignorância. Mas aí chegou um momento que eu acabei encontrando uma página que tinha várias campanhas de publi, me cadastrei e esqueci. Uns 3, 4 meses depois, fui no meu portão, estava recebendo do correio um kit de produtos de uma marca que estava falando ali numa cartinha que você se cadastrou nesse site e por isso que você recebeu, eu nem lembrava. Tá, enfim, chegou no momento da campanha. Aquilo simplesmente me deu um nervoso. No dia, na primeira campanha que eu fiz, um dia antes, eu fiquei com dor de estômago, eu fiquei com dor de cabeça. Eu ia dormir, eu já sonhava que eu estava gravando o vídeo e que ia ser muito difícil e que ia dar problema, que não ia dar certo, que eu ia mandar o vídeo, a empresa não ia aprovar e eu não ia receber. E o que era que estava falando? Era eu? Não, era simplesmente um medo. O medo do desconhecido, o medo de uma coisa que eu não estava habituada. Nunca fiz isso. Como que é? E se não der certo? E se der um problema no meu celular? E se eu não conseguir gravar? E se a iluminação não ficar boa? Se reclamarem? Se aí passar o prazo, não der para gravar de novo, eu não receber? Então, é um medo criando um monte de coisa dentro da nossa cabeça para fazer a gente desistir. Mas eu me pressionei porque eu pensei, eu assinei um contrato, eu tenho que fazer. Tenho que fazer, estando com medo, estando com diarreia ou não, eu tenho que fazer. Simplesmente fiz, mas ainda hoje, cada publi que eu vou fazer, eu simplesmente fico com um pouquinho, dá um friozinho na barriga, porque é uma pressão, né? Você não tá fazendo um vídeo como esse aqui, que eu pensei ali no tema e trouxe aqui, tô trazendo para vocês. Não, é um vídeo que é escolhido pela empresa, eles determinam, eles escolhem, porque é eles que estão pagando, eles te contrataram para fazer. Então, é uma pressãozinha, dá um friozinho na barriga, mas o medo simplesmente foi vencido. E hoje eu penso, e se eu tivesse simplesmente não tido essa coragem, se eu não tivesse vencido esse medo? Além de eu ter que pagar multa, né, de não ter feito o vídeo, se eu não tivesse feito, não tivesse vencido esse medo, eu simplesmente não teria tido outras oportunidades, eu não teria aberto mais portas ali na minha vida. Então, pode ter certeza que as portas que você quer abrir na sua vida, as oportunidades, tudo o que você quer, tá do outro lado do medo. Você vai precisar vencer esse medo, mas não precisa ser de uma vez, vai aos poucos, vai se habituando, ficou nervoso, ficou nervosa, vai tentando entender, tenha paciência consigo mesmo, consigo mesma, para você entender que é normal.
É normal a gente ficar com uma diarreia quando a gente tá com medo de alguma coisa. É normal a gente ficar com uma dor de estômago, ficar com uma dor de cabeça. A gente tá com medo, a gente não passou por determinada coisa, por aquele determinado processo. É uma coisa nova. Então é uma coisa que você vai se habituar. E conforme você for se habituando, esse medo simplesmente vai sumindo. E quando você vê, você evoluiu, você tá no próximo degrau. E aí quando você pensar, você vai pensar, não, nossa, eu morria de medo de gravar vídeo, eu morria de medo de ir em tal lugar, agora eu vou lá toda semana, agora eu gravo vídeo ali todo dia, agora vamos pensar em outras coisas ali do cotidiano, eu morria de medo de dirigir, aí eu fui dirigindo ali só no meu bairro, depois eu fui no próximo bairro, agora eu tô todo dia me habituando dirigindo um pouquinho mais e tô perdendo medo. Então percebe que é tudo hábito, é questão de hábito. Seu corpo foi acostumado de um jeito. Você também tem as crenças, né? A gente desde criança foi falando, outras pessoas passando as crenças delas para nossa cabeça. Isso é errado, isso é ruim, isso te faz mal, isso não sei o que, isso aqui não é bom. E aí a gente acabou acreditando em coisas que outras pessoas acreditavam. E agora, né, a gente adulto, a gente tem ali o poder de determinar o que a gente quer acreditar. Então você pode, se de repente o medo que você está carregando não é uma coisa sua, é uma coisa que você vem trazendo ali de um pai, de uma mãe, de um vô, de uma avó, e simplesmente foi passando de um para outro. Então começa a olhar para esse medo e ver que é simplesmente uma questão de se habituar com aquilo. Conforme você for se habituando, você simplesmente imagina que esse medo é um muro, você vai simplesmente, cada dia se derruba um pouquinho. Vai lá com uma marretinha, derruba um pouquinho, derrubou mais um pouquinho, até você liberar esse espaço e chegar lá do outro lado. E quando você chegar do outro lado, você vai olhar ali para trás e falar assim, valeu a pena eu me esforçar, valeu a pena eu enfrentar o meu medo. Foi fácil? Não foi fácil. Qualquer medo que você vai enfrentar é difícil. A gente ali passa por um processo complicado, o corpo sente, né? Mas vai valer a pena, você vai pensar, que bom que eu não desisti, que bom que eu cheguei do outro lado, porque foi recompensador e além do que eu evoluí, eu enfrentei o medo, simplesmente parei de ficar paralisada e cheguei aqui do outro lado. Gente, é isso, esse vídeo até que não ficou tão grande, ficou um tamanho ali legal. Curte, hype esse vídeo para chegar para mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Esse é um canal bem novinho, tá? Não tem muitos vídeos, mas tira um dia aí, um momentinho que você tiver mais tranquilo, mais light aí. Faz uma pipoquinha e põe para maratonar desde o primeiro vídeo, porque em cada vídeo tem uma liçãozinha, alguma experiência que eu já passei ou que eu vi outras pessoas passando, que eu tenho certeza que de cada um dos vídeos, alguma coisinha você vai tirar de lição aí para melhorar a sua vida. Gente, curte, hype esse vídeo, já falei isso, e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você tem medo, se você quiser compartilhar, deixa aqui nos comentários pra gente trocar ali ideias, informações, compartilhar experiências. E também deixa um comentário de que tema que você gostaria de ver aqui no canal, sobre o que você gostaria que a gente conversasse aqui, que a gente pode trazer. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada para você que ficou até o final e comenta aqui, deixa eu pensar uma palavra. Ai, gente, tem um mosquito. Não vou falar mosquito, que teve um vídeo de um outro canal que eu falei para comentar mosquito, depois achei muito nojento. Comenta cetim. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta cetim para eu saber que você chegou até o fim. É isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.